Isso, é o texto da página 5. Tá. Essa ternura, na verdade, aumentava dia a dia, com a repulsa pelo marido, e quanto mais ela se dedicava a um, tanto mais detestava o outro. Carlos jamais percebera tão desagradável, os dedos tão rudes, o espírito tão lerdo, as maneiras tão vulgares, como depois de seus encontros com Rodolfo, depois que haviam estado juntos. Então, mesmo fazendo-se de esposa virtuosa, inflamava-lhe a lembrança daquela cabeça cujos cabelos se anelavam na fronte crestada, daquele busto ao mesmo tempo robusto e elegante, daquele homem, afinal, que possuía tanta experiência na razão, tanto arrebatamento no desejo. Era, para ele, que limpava as unhas com um cuidado de cinzelador, e por quem nunca achava estar com suficiente creme na pele, nem bastante perfume nos lenços. Carregava-se de pulseiras, de anéis, de colares. Em consequência de suas relações amorosas, a senhora Bovary mudou de conduta. Seu olhar se fez mais ousado, mais livre. As palavras foi inconveniente ao ponto de passear com Rodolfo, cigarro na boca, como afronta o mundo. Afinal, os que ainda duvidavam, deixaram de fazê-lo, quando a viram descer um dia da andorinha, o busto apertado num colete como um homem. E a mãe de Carlos, que viera refugiar-se na casa do filho, após uma cena terrível com o marido, não ficou menos escandalizada. Muitas outras coisas lhe desagradaram. Em primeiro lugar, Carlos não tinha ouvido seus conselhos sobre a proibição dos romances. Depois, eram os costumes da casa que desagradavam. Ousou fazer observações e zangaram-se, principalmente uma vez, a propósito de felicidade. Luiz, Tá. A velha senhora, atravessando o corredor, na véspera à noite, surpreendera a criada na companhia de um homem de gravata parda, de uns 40 anos, mais ou menos, que fugira depressa da cozinha, ao ruído de seus passos. Emma achou graça naquilo, mas a boa mulher se agachou e disse que deviam fiscalizar os criados, a menos que se quisesse rir dos bons costumes. De que mundo é a senhora? Redarguiu a moça, com um olhar de tal forma impertinente, que a outra lhe perguntou se não estava defendendo a própria causa. Emma levantou-se de um salto. Saia, bradou. Emma, mamãe, gritou Carlos, tentando apaziguá-lo. Mas as duas se foram, no calor de exasperação. Gustave nasceu, né, na França em 1821, né, e morreu em 1880, em Croisset, na região de Normandia. Eu quero que vocês coloquem como importante que ele foi o principal representante do realismo francês, tá? Identifique no texto elementos que revelam a insatisfação da protagonista com seu casamento. Onde é que o trecho lá? Ali, que viera refugiar-se na casa do filho, após uma cena terrível com o marido. Não? Na primeira frase, com repulsa pelo marido? Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, a repulsa que ele tem pelo marido, na primeira frase. Ó, essa ternura,
Ó, começa aqui, ó. Essa ternura, na verdade, aumentava a repulsa pelo marido, e quanto mais ela se dedicava a um, tanto mais detestava. Tá? Então, ali, ó, aí ela compara com Carlos, né? Carlos jamais lhe percebera tão desagradável, os dedos tão rudes, o espírito tão lerdo, as maneiras tão vulgares, né? Então, essa parte aqui é esse repulso que ela tem, né? Do casamento dela. Repugnação, né? Essa insatisfação dele ser lerdo, dele ser tanso. Ó, ao comparar os modos de Carlos e Rodolfo, revelam-se ao leitor dois personagens tipo, representando cada um deles uma diferente origem econômica e social. Quais são uma diferente origem econômica e social? Quais são esses tipos? Carlos, Rodolfo ele deve tem o ser. quê? Ela caracteriza ele como rude e sem modos, né? Enquanto o outro, que é o Rodolfo, que é o seu amante, né? Ela mostra ele sofisticado, concordam? Professora, Oi. pode repetir a 2, por favor? O primeiro é rude, que é o Carlos, né? A comparação entre Carlos e Rodolfo quer dizer que Carlos é rude e sem modos, enquanto Rodolfo se mostra sofisticado. Concordam com isso? E em relação à classe social, como é que a gente pode caracterizá-lo? Um se caracteriza por ser pobre, né? E o pobre é o Rodolfo, né? Pobre é o Carlos. Hum. E o outro rico, o sofisticado, né? Que é de origem aristocrata, como eu coloco aqui. Fechou? Lá na 3. Leia as alternativas e selecione a que lhe parecem corretas em se tratando do uso da linguagem do romance. Justifique sua resposta. Na A diz assim, ó, detalhista, pois procura descrever os traços específicos de cada personagem, a fim de construir para o leitor uma imagem dos tipos sociais que existiam na França em meados do século XIX. Na B, superficial, pois tenta rapidamente fornecer as informações que julga prioritárias sobre cada personagem para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões sobre seus comportamentos. Objetiva, pois tenta descrever cada personagem de modo que não deixe dúvidas para o leitor sobre as características de cada um. Quais as alternativas ali que parece corretas se tratando do uso da linguagem do romance? Ele é detalhista, superficial ou objetiva? Detalhista também. As 3 estão corretas. Agora eu quero que vocês me mostrem a justificativa de vocês, tá? Detalhista por quê? Porque ele tenta criar uma imersão para focar nos personagens. Isso. Gente, é uma narrativa lenta.
tá? A narrativa do realismo, o romance realista, ele é uma narrativa lenta por conta desses detalhes, tá? Que eles colocam, seja do ambiente, seja da personagem. Ele vai trabalhar esse detalhismo. Ele é superficial porque ele vai dar prioridade aos personagens principais, né? E fazendo com que o leitor vá criando a expectativa diante daquilo. Ele é objetiva porque ele é claro, ele tenta ser direto para mostrar para o leitor uma realidade, tá? Diante daquela história, tá? Então, todas as três estão corretas e só basta vocês justificarem diante do que vocês perceberam da narrativa, tá? Diz o narrador: em consequência de suas relações amorosas, a senhora Bovary mudou de conduta. O narrador não revela diretamente ao leitor como Emma era antes de conhecer Rodolfo. Entretanto, pode-se inferir o comportamento da personagem. Indique duas possíveis características da conduta de Emma antes de envolver-se com Rodolfo e as justifique. Ali ele está dizendo, depois ela mudou sua conduta, né? Mas não diz como é que ela era antes. Como é que vocês imaginam que fosse Emma antes de conhecer o Rodolfo? Devia ser bem mimada e temperamental. Temperamental é característica da personagem romântica? Não, mas é que ali ela diz. Depois. Depois ela se tornou Então, assim. Depois que ela se tornou? Foi depois que ela se tornou. Ela se tornou ousada, ela se tornou livre de palavras. Então, se ela se tornou isso, dá a entender na narrativa o contraponto disso. Como ela era antes? Então, ela era o contrário do que ela se tornou ali, concordam? E o que é esse contrário? Ela não era muito ousada, ela era mais na dela e ela era mais atenciosa, um espírito mais atenciosa ao marido, tá? E ela era tímida na dela. Vamos consertar isso daí, tá? Mas tá certo. Ela era na dela, mas questão de tímida, não era ousada, que é o contrário, né? E ela era mais conservadora, se dedicava mais à casa, ao seu marido. Ela era recatada e do lar. Alguém entrou e não colocou o seu oizinho aqui, gente. Quem já colocou não precisa, tá? Por favor. Só quem entrou aqui não colocou o seu oi aqui no chat, coloquem, tá? Tô vendo que aumentou o número ali, eu não... Marcelo, já botei, Marcelinho. Como se pode interpretar o conflito entre Emma e sua sogra? Imagina, né? Como é que a gente pode... Como é que a gente pode interpretar isso? Vamos? A fala das duas lá, quando elas se engalfinham. Como um bate-boca mesmo, assim. Tá. Mas por que houve esse bate-boca? Elas tinham a mesma opinião? Não. Não. Porque elas tinham gerações iguais? Não.
Não. Também não. Então é por elas terem opiniões divergentes e gerações diferentes também, uma outra visão de mundo, né? A mãe a sogra dela tinha aquela ideia da sociedade conservadora lá do século XVIII, lá do século XVIII, do romantismo, né? Fechou? Para você, a personagem Emma conserva características de uma heroína romântica? Não? Não sei. Vocês identificaram isso? É isso que eu quero eu quero a resposta de vocês. Se for falar da parte romântica, talvez, porque ela era toda tímida, não era muito comunicativa. Quando ela conheceu o outro, ela se tornou outra pessoa. Daí ela já deixa de ser, né? Isso. Ela, da primeira parte, a gente pode dizer que ela tem essa ideia romântica, muito bem. E depois ela se transforma, ela muda. Então, que daí traz os traços da mulher vista pelo realismo. Mas alguém defende uma outra ideia? É pessoal essa, eu quero a percepção de vocês. Tá? Muito bem, Nicole, essa tua resposta está correta. Mais alguém quer falar a sua? Cri, 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 cri. Então vamos. Boa, Book. Boa. Boa? Ó, gente, contexto histórico do realismo. Ali eu quero que vocês coloquem como importante, tá? Tudo. Principalmente o segundo parágrafo ali, quando diz o desdobramento da Revolução Industrial, tá? Como crescentes ordenadas das cidades, os avanços técnicos científicos, os leitores que até então consumiam a literatura romântica pelos folhetins passaram a ser mais exigentes e já não queriam mais pelos folhetins, e sim como os livros publicados, tá? Esse segundo parágrafo aqui coloquem como importante. O terceiro também. E o quarto. A questão da filosofia, né? Onda cientificista, filosofia e a sociologia. Aí aqui nós temos o positivismo, a ideia positivista, e a ideia do darwinismo e evolucionismo, e a ideia do determinismo. Positivismo vindo por Auguste Comte, né? Depois por Darwin, né? E depois por Taine. Esses cientistas... Quem é que está falando? Quem é? Esses cientistas aqui, ó, eles se dão por conta do naturalismo também, que vai vir consequentemente, tá? O realismo na Europa. O realismo teve sua origem na Europa em meados, como eu falei, isso tudo eu falei aqui nos slides, tá? Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, pode colocar como importante, porque foi essa obra que nós acabamos de ler, Madame Bovary, que deu início ao realismo na Europa, tá? Aí depois,
realismo, tananã. Podem colocar tudo como importante aqui, tá? Essa imagem aqui, ó, como a gente vê, é uma imagem que mostra bem a época, né? Olha, podem ver os rostos, né, das pessoas, como elas são bem definidas, tentam mostrar a definição, né, bem dos rostos sofridos, enfim, tá? A crítica que o vagão da terceira classe, ele faz crítica à sociedade difícil da população mais pobre, tá? Então, nesse momento aqui, eles vão trabalhar bem essa questão, como eu já expliquei lá essa parte aqui pode colocar como importante todas elas, tá? E para vocês terem a leitura de uma ideia do realismo na Europa. Mas está tudo nos slides, quem quiser, está lá na aula gravada de semana passada. Mas esse primeiro parágrafo aqui, destaquem ele pela questão da obra que abre o realismo europeu, tá? Então, vamos lá, para as atividades referentes a isso. Ali nós temos também uma imagem, olha, observem ali a imagem. A gente vê os traços muito nítidos, as cores, concordam comigo? Sim. Ali a gente percebe, o pintor é Colbert, né? Ele mostra bem a vida do agricultor e bem esse traço realista. O Enem gosta bastante de trabalhar isso, tá, gente? É importante que vocês tenham essa percepção nas artes, nas telas pintadas, juntamente com a literatura, porque ele faz essa comparação, tá? Então, é muito importante vocês perceberem os autores que fizeram relevância, esses pintores que fizeram relevância junto às escolas literárias, tá? Ali, indique a afirmação que não corresponde a características do realismo. Em seguida, justifique sua escolha. Qual das alternativas não corresponde às características do realismo? A segunda, professora. A segunda? Um dos fatores que chama a atenção ali, ó, é não apresentar o rosto das figuras humanas. Mas é referente à imagem. Posso dizer que tá mostrando o rosto ali das pessoas? Não. Não. É isso que vocês têm que prestar atenção, fazer a referência com a imagem. É isso que o Enem faz. A primeira, né? Eles não estão trabalhando? Eu acho que é a última. A terceira, por falar de mitologia, natureza. Isso, muito bem. Ele não vai focar É isso que eu queria escutar. Ele não vai focar nas belezas naturais, gente, como o romantismo fazia. Eles vão focar na ação do homem, tá? Então, ali ele não vai mais ficar preocupado em comparar a natureza com os personagens. Não. A imagem do homem trabalhando representa como uma de suas interpretações possíveis a força de transformação da natureza pela ação humana. Ele está transformando a natureza ali nesse tema recorrente que atravessa a cultura ocidental desde a mitologia clássica. É regado pelo realismo como um aspecto positivo da relação entre homem e a realidade a seu redor. Não é desde do clássico, né, que faz essa comparação. No classicismo, lembram lá no classicismo, lá no primeiro ano que nós tivemos, o homem estava no centro do universo, é a ciência, não da natureza. É isso aí, muito bem, parabéns. A justificativa é: a estética realista não se vale de elementos originários da cultura clássica. Não, tá?
e nem românticas. Lá na 2, o cientificismo, é a última, tá? O cientificismo manifestou-se em uma série de ideias que se desenvolveram em várias frentes do saber no século XIX. Entre elas destacam-se o evolucionismo de Charles Darwin, o positivismo de Augusto Comte, o heliocentrismo de Copérnico, o idealismo de Platão. Qual desses ideais representou o cientificismo realista? 1 e 2. 1 e 2, perfeito. Indique, no ponto de vista do estilo, uma diferença entre a arte realista e a romântica. Indique o ponto de vista de estilo, uma diferença entre a arte realista e a romântica. As crenças, as comparações. Uma comparação só. Vou dar um exemplo para vocês, né? Objetividade realista. Enquanto o realismo trabalha a objetividade, o romantismo trabalha o quê? A subjetividade. Entenderam? Enquanto o realismo trabalha a religiosidade, o realismo trabalha o anticlero, o antirreligiosidade, né? A crítica à religiosidade. Enquanto o romantismo trabalha o individualismo, o realismo trabalha o universalismo. São as características que se confrontam, tá? Professora, o realismo pode ser a ação humana e o romantismo pode ser a exaltação da natureza. Não posso falar assim. Tem um outro termo para isso, tá? Mas nessa ideia sim, tá? Mas não da forma que tu apontasse a ação humana. É outro termo que acabou fugindo de mim aqui, tá? Mas tem também a valorização da natureza. Vamos colocar a valorização do urbano, tá? Da sociedade por inteiro. Tá? Então, o realismo e o romantismo são bem diferentes, né? Total! São... O realismo veio colocar o romantismo no chão. É sério. Ele veio dizer que aquilo tudo que estou falando ali é tudo uma idealização boba que fizeram de uma ideia. Lembram quando eu estava explicando? Eu estava explicando para vocês ali do romantismo, do realismo, a novela das 6, que tem aquele casal, lembra que eu falei para vocês sobre eles, né? Que eles estão passando todas as fases do romantismo ali. Eles mostram a realidade do que era o romantismo. Enquanto lá no palácio, quando acontece lá o rei, né, o Dom Pedro, primeiro com a princesa a Leopoldina, né? Então ali eles mostram uma idealização. Enquanto esse casal, com a crítica deles, eles mostram tudo que é contra aquilo dali, entendeu? Então, assim, eles são a parte que... Aquele casal tanto é que a próxima novela das 6, que é O Imperador, se eu não me engano, O Mundo do Imperador, que não foi ao ar por conta da pandemia, né? Que ia ser passada agora na das 6, é uma continuação e eles vão ter aquele casal vai voltar naquela fase ali. Sim. Entendeu? Eu achei um barato porque realmente eles é que fazem a crítica. A gente não dá bola para aqueles personagens, a gente acha que eles são, né? Ali estão fazendo são secundários. Nada. Eles são os visionários.
tá? Eles são os visionários da comida, né? Quando eles inventam a comida, quando eles querem também ter escravos, quando eles pensam que são alguma coisa, tem algum título, que na época que todo mundo tinha escravo, eles também queriam ter escravos, na época que eles queriam ter um título, ele também queria ter um título. Agora eles estão na fase de ser político. Fizeram ele de laranja. Ministro. Né? Então, ele faz essa crítica. A gente tem que ser... Eu falo assim das novelas, todo mundo acha, a Jane é noveleira, mas não é. Eu, principalmente, essa fase, essas novelas antigas, porque eu costumo trazer para a minha literatura. Eu sempre faço essa crítica à literatura. Aquele momento histórico eu trago para a minha literatura e eu trago os personagens para dentro da minha literatura. Então, ali, dentro das minhas obras que eu costumo analisar, eu vejo aqueles personagens ali que ele desconstrói tudo o que o romântico e aquela época fazia. Tá? Então, o realismo, o imperador já é na fase do realismo. Ia ser bárbaro. A gente ia juntar Aí os tem a Domitila, pontos. né? A gente ia juntar os pontos. Aí tem né? Então, ali... Tem a amante, que é a Domitila. Isso. Aí, quando a parte do imperador, do novo, não é dessa novela agora, da outra que ia vir, ia passar mais a parte do imperador. Né? A parte da república, a parte que eles iam começar a mostrar outro tipo de política e que automaticamente a sociedade ia ter outra visão, entende? Então, assim, ó, o que tu me falaste, tu me perguntaste ali, ó, o que era do romantismo, aquela idealização da família real, aquela política, acabou. Eles vão estar em outra fase, eles já vão estar evoluídos, né? Diante a alguns casos, assim. Um outro caso que nessa novela das 6 que está passando agora, né, O Novo Mundo, que eu costumo colocar ali, um jornalista negro que ele é perseguido o tempo todo pelos grandes senhores de cafés, os que adotavam a escravidão, né? E ele é negro também, né? E ele é negro. Então, a gente pode dizer... E ele é revolucionário. Ali ele já está mostrando o período de transição. Né? Teve um capítulo aí que ele estava entregando uns folhetins. Ele foi o grande cara que revolucionou na questão da escravidão. Ele representa os autores dessa época. Tá? Que daí eles vão começar a ter um olhar mais preciso. A repressão que eles tinham lá no romantismo, porque eles batalhavam pela liberdade dos escravos, depois ele vai ter a consequência disso. Tá? Fala, Luísa, dúvida? Nessa novela também tem o indianismo. Tem, por exemplo, claro, representado lá, os 2 índios lá que representam muito. Tem todas as fases, sim. Indianista, a questão daquela índia que ela não queria casar, ela queria ser guerreira, ela quer ser guerreira, né? A ideia que ela tem. Então tem o indianismo. A Jacira, exatamente. Ali trabalha o indianismo, ali trabalha a sociedade idealizada, né? Toda a questão, ali quando Dom Pedro tem várias amantes, mas ele diz, não, a minha mulher, a minha princesa é a Leopoldina. Ele tem várias amantes, mas a minha princesa é a Leopoldina. Ele não trai o povo brasileiro, vamos dizer assim, em relação à princesa. Todo mundo sabe das mazelas dele, né? Filho, tudo quanto é canto. Não sabe nem onde é que o que diziam que provavelmente tiveram um caso com ele, que fosse filho dele, ele assumia, né? Tinha essa. Pelo menos isso ele honrava, né? Ele assumia e dava... Mas quantas outras que ele teve por aí que, né? Então, essa idealização de amor também, ali cai por terra. Tá? É engraçada. Se a gente for olhar, se nós formos comparar, assim, eu que, né, tenho um olhar mais crítico, claro, minha vivência é tudo diferente da de vocês, né? O meu peculiar da literatura é diferente de vocês, óbvio, né? Vocês sabem o que é para vocês saberem,
Mas quando eu olho uma novela assim de época, meu Deus, eu vivo assim, sabe? Consigo trazer tudo para minha literatura. E o romantismo é bárbaro. Só que o realismo, Ian, ele é totalmente ao inverso, tá? Do romantismo. Ele veio As obras contrapor do. ao romantismo. As obras do. As obras do realismo, então, não tem aquele forte teor sentimental, né? Nada, nada. Ele vai mostrar quando ele valoriza a mulher. Olha lá, José de Alencar, foi tão sagaz que ele transformou uma prostituta como uma protagonista mocinha, né? Se fosse Machado de Assis, se fosse Machado de Assis diante dessa obra, se ele fosse escrever uma obra, nunca, jamais. Tanto é que ele trabalharia de forma muito... Nós vamos analisar as obras dele, vocês vão perceber, tá? Em relação a isso. Na semana que vem nós já vamos entrar no realismo brasileiro, nós já vamos ver o Machado. Aí vocês já vão ver como era o Machado, tá? Que ele não vocês vão comparar a narrativa romântica com a narrativa realista, que a gente já dá para ver aqui na Madame Bovary, que é completamente diferente, vamos supor, de uma Aurélia que a gente conheceu lá da senhora, que eu contei a história para vocês. Completamente diferente. Tá? Entendeu, Ian? Sim. Então, tu falou em realismo, falou em coisas ali fortes mesmo, tá? Ele vai falar que a mulher trai, ele tem os mesmos desejos dos homens. Vocês estão me escutando? Professora, Tá. o realismo, ele, tipo, os autores, né, eles escrevem, eles falam mais do que eles pensam? Não, ele Ou na cara, assim, tu trai? Não é igual o romantismo, que faz aquele romance todo. Ele vai ser muito irônico. Ele vai trazer de ironia. Vocês vão ver. Vamos esperar um pouquinho, tá? Vocês vão ver. Uhum. Então, vamos lá. Tá, ali a gente já viu. Em que aspecto se pode considerar o realismo como uma crítica à concepção romântica da realidade? Acabei de explicar para vocês, né? Ele não tem uma visão idealizada. Ele vai mostrar aquilo o que é de fato, tá? Ele não vai ter a idealização de um romance entre uma prostituta e um cliente. Por exemplo, aconteceu com a Lucila e o Paulo. Não, tá? Ele vai mostrar exatamente aquilo que é, certo? Pode colocar aí, estão copiando? Considera, em primeiro lugar, em sua acepção mais antiga e mais comum, a palavra positivo designa o real em oposição ao quimérico. Nessa frase, Auguste Comte opõe a ideia do positivismo a quimérico, que é o ideal. Do ponto estético, o quimérico pode ser associado a quem? Se ele é do realismo, o Gustavo Comte. Ao romantismo? Ao romantismo. Realismo em Portugal, nós já vimos também, que lembram que eu falei bastante sobre essa de Queiroz, nós conversamos bastante sobre ele, falamos do Crime de Padre Amaro. Alguém assistiu ao filme e conseguiu assistir? Não? Alguém lembrou de procurar? Qual o filme? O Crime de Padre Amaro. É uma obra que se transformou foi para dramaturgia, né? E ele se deu, faz uma crítica ferrenha à igreja, né? E tem o filme, é bem legal, assim, é forte, tem cenas fortes, né? Eu não passo na escola por conta disso, mas quem tiver, né, a curiosidade em assistir, não precisa assistir tudo, mas algumas partes vai entender bastante
o que é essa crítica à igreja que ele faz. Mas isso tudo a gente tem que assistir do início ao fim, porque no final é que começa, no desfecho é que começa a mostrar de fato e ficar muito mais clara essa crítica que eles fazem, tá? Qual é a sinopse, professor? Hã? Sinopse. Não entendi? A sinopse. Você tá lendo? Não, é só pra... Eu não vou, Tem na Netflix? eu não vou contar. Aí quem tiver a curiosidade de assistir, tá? Pode assistir, tá? Eu não vou contar. Eu quero que depois quem assistir a gente pode conversar. Eu acho que tem um trechinho aqui, tem um trechinho da obra aqui, tá? Ali embaixo, aí tem. Aqui eu quero que vocês coloquem todos como importante, tá? Aqui no realismo português. Os autores, aqui embaixo tem os autores, tá? Que fizeram, lá no último parágrafo importante, que fizeram importância ao realismo português, mas o que mais se destacou no realismo português foi essa de Queiroz, tá? Esses foram os autores importantes, mas o que se destacou no realismo português foi essa de Queiroz, tá? Por que ele se destacou? Ele se destacou por essa questão da crítica à igreja, do Padre Amaro, do triângulo amoroso que aconteceu no Primo Basílio. Ele foi quem, nas obras, descreveu muito a sociedade burguesa da época, enquanto os outros foram mais superficiais. Ele se destacou, tá? Os outros, Antero de Quental também foi muito importante, mas o que se destacou entre eles ali foi o Essa de Queiroz, tá? Assim como Machado de Assis, aqui na obra de Machado, aqui no Brasil, nós tivemos Raul Pompeia, também como realista, né? Raul Pompeia foi realista naturalista, assim, sabe? Mas quem se destacou só no realismo foi Machado de Assis. Tiveram outros, mas quem se destacou foi Machado de Assis. Entende? Sempre vai ter o que é o mais importante, tá? Que teve mais vendagem, mais publicação, mais crítica, tá? Então, esses é o que são destacados. As manifestações do realismo em Portugal, que é a questão da sociedade hipócrita que existia na época, a moral, né, que eles costumavam enfatizar da sociedade, e também a questão da crítica, né, à igreja, tá? Então, eles eram... Essa de Queiroz, com a crítica à igreja mesmo, ele era muito... Ele enfatizava muito, né? Ele botava ali muito forte. Aqui no Primo Basílio, nós também temos o filme, ó. É muito legal. Quem quiser também tentar procurar no YouTube, eu já assisti ao filme, já li o livro na faculdade, né? O Crime de Padre Amaro, o Primo Basílio. Mas depois eu assisti ao filme e é bem legal. O filme é legal também, eu gostei, tá? Então, também sugiro quem tiver vontade de assistir. Ali, então, nós temos um trechinho da obra do Crime de Padre Amaro, tá? Não vai dar para a gente terminar, não vou fazer nem começar a leitura. Nós vamos terminar isso daqui. Vocês já fizeram para deveres isso daqui? Já estão prontos? Eu deixei para deveres, mas conseguiram terminar? Respondam para mim, por favor. A professora perguntou o quê? Perguntou o que? Eu não estava aqui. Perguntei se vocês fizeram essa questão aqui
Essa questão aqui do trecho do crime de Padre Amaro, vocês já leram? Não, ainda não. Não? Então fica para deveres para a semana que vem, daí nós vamos corrigir essa e nós já vamos entrar na parte do realismo no Brasil, tá? E a prosa realista. Tá certo? Tá. E aí a gente fecha esse capítulo. Professora, Oi. aquilo que a professora disse lá, por exemplo, o realismo era era o urbano. Isso não seria o urbanismo? Não, não. O realismo não tem urbanismo e não tem indianismo, não tem outra coisa. Ele é só a sociedade da época, tá? Ele só vai trabalhar aquele meio dele. Porque vai ter vai ter o pós no Brasil, tá? Vai ter o pós escravatura, né? A libertação dos escravos. Aí onde é que esses escravos foram? Daí eles vão trabalhar toda essa questão social e Machado de Assis vai ter um olhar observador em relação a isso. E a hipocrisia que acontecia na sociedade da época que o romantismo meio que escondia. Tá? Idealizava, né? E que não é. Fazia dessa hipocrisia uma idealização. Tá? Tá. Gente, então tá. Então fica para a semana que vem essa daqui. A gente termina então lendo. A gente vai terminar lendo esse trecho que eu não quero deixar de ler. Eu não vou começar agora porque tem 2 minutos só, né? Então eu quero que a gente leia e que a gente tente debater um pouquinho. Se vocês puderem assistir ao filme só partes, ou ler o trecho, ou alguma coisa, sei lá, só para a gente ter uma ideia do que é o crime, do que é a obra do crime do Padre Amaro, para a gente poder debater, tá? E nós vamos fazer um trabalhinho sobre Machado de Assis nos contos, que vai ser, vocês vão me apresentar aqui na nossa aula, tá? Vocês vão me apresentar aqui. Vocês vão escolher, eu vou dar uma relação de contos, vocês vão fazer em equipes juntos e a equipe vai explicar aquele conto e trazer as características de Machado de Assis. Vai ser um trabalhinho extra, tá? Fechou? Fechou. Tá, então a gente vai ler, a professora quando for passar, a gente vai ler o conto, aí vai ver as características, tudo, e vai falar para a professora. Aí depois eu vou explicar tudo como tem que ser feito, tá? Tá. Fechou então, gente? Então, até amanhã para nossa aulinha, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Quem não colocou o ok para presença aqui, né? Por favor. Tchau, prof. Tchau, meus amores. Tchau, prof. Tchau. Tchau, João. Da próxima vez não pega fila. Vê se não consegue pegar fila. Tchau, professora! Tchau. Beijocas, tchau.